Um outro estado de referência importante é o estado crítico, né? Então, o estado crítico, por definição, né, ele é o estado no qual o escoamento atinge velocidade sônica, ou seja, né, V, né, igual a A. Né? E ele é representado pelo símbolo asterisco, né? Tá aqui. Né? Então, por definição, né, V asterisco, ou seja, a velocidade no estado crítico, né, ela é igual à velocidade do som no estado crítico, porque a gente tem que lembrar que a velocidade do som depende do estado. Né? Então, antes, por exemplo, no estado de estagnação, a gente tinha a zero. Né? A velocidade no estado do som no estado de estagnação era diferente em outro estado, em comparação com outro estado. Né? Até porque ela é função da temperatura, né? E dependendo da velocidade do escoamento, a temperatura muda, né? Então a velocidade do som muda. Então, por isso que a gente sempre repete, né? A velocidade local do som. Né? Então, por definição, V asterisco é igual a A asterisco. Né? A velocidade do escoamento no estado crítico ela é igual à velocidade do som nesse mesmo estado. Né? Então, por definição também, o número de Mach, né, no estado crítico, ele é o V asterisco dividido pelo A asterisco, né? E me dá, então, esse número 1. Né? Como é que eu acho aquelas relações? Né? Então, tem um jeito fácil de achar as relações. Né? Eu posso achar, por exemplo, relacionar o estado crítico, né, com, por exemplo, o estado de estagnação. Por exemplo, se eu simplesmente colocando um asterisco aqui, ó, né, aqui embaixo, e substituindo, né, m por 1. Né? E aí eu acho as relações entre P0 e P asterisco. Né? Posso fazer entre A0 e asterisco, entre T0 e T asterisco, né? Certo? Então a gente pode fazer desse jeito e é normalmente como a gente procede. Né? Então fica simples, né? Vai ficar simples. Se a gente fizer isso, ó, é só substituir m por 1. Né? Então eu posso fazer assim, por exemplo, ó, T0 sobre T asterisco. Né? Eu pego aquela expressão que a gente tinha, né? Eu substituo m por 1. Né? Então vai me dar 1 mais gama menos 1 sobre 2. Né? A0 sobre A asterisco. A mesma coisa, eu pego a expressão anterior e substituo m por 1. Né? 1 mais gama menos 1 sobre 2 elevado, né, a meio. P0 sobre P asterisco, a mesma coisa. Eu pego a mesma expressão, tá? Não estou mudando a folha aqui para o vídeo não demorar muito, mas vocês peguem na aula anterior, ou peguem o que vocês anotaram, e aí vocês vão ver, né? É só substituir m por 1. Então, isso aqui para P0 sobre P asterisco, né? E eu posso ter aqui, né? Ρ0 sobre Rho asterisco, a mesma coisa, né? 1 mais gama menos 1 sobre 2 sobre 1 sobre gama menos 1. Aí é o seguinte, ó. Se além disso eu souber que o meu fluido é um dado gás, por exemplo, ar, então esse gama ele é conhecido também, né? Ele é 1,4 para o ar. Né? Então, a gente vai ter um número simplesmente para essa relação. Né? Então, a relação entre a constante no estado de estagnação e no estado crítico, né? Ela vai me dar uma constante para um dado gás. Né? Porque eu já posso colocar o valor do gama para esse dado gás. Né? Então, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Então, agora já é bem específico. Olha, para ar, né, a gente tem gama igual a 1,4. E aí é só substituir nas relações anteriores. Né? Então, a gente vai ter isso aqui, por exemplo. Ó, P asterisco sobre P0 me dá um valor, 0,5283, por exemplo. T asterisco sobre T0, ele vai me dar 0,8333. É só calcular, né? Rho asterisco sobre Rho0, ele vai me dar 0,6339, né? E por aí vai, né? A asterisco sobre A0 igual 0,9129. Certo? Então é tranquilo achar essas condições críticas, né? Uma vez que eu conheço a condição de estagnação. Tá, tá bom.
Então, tudo isso para escoamento, né, isentrópico. Né? Aí a gente pode ver o seguinte agora. O que acontece se eu tiver o escoamento, então, em um tubo? Né? Então, eu passo a ter escoamento unidimensional num duto de geometria variável. Né? Então, vamos tentar ver o que acontece. Né? Então, eu posso imaginar o seguinte. A gente vai colocar aqui, vamos chamar isso de escoamento, vamos por assim. Escoamento isentrópico unidimensional, é o que a gente vinha fazendo. Né? E aí vamos colocar aqui a variação da velocidade do fluido com a seção. Né? Então vamos pôr assim, a variação da velocidade do fluido, né, com a seção da tubulação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Né? A gente imagina que a gente tem alguma coisa assim, ó, por exemplo. Eu tenho uma seção aqui que varia, ó, alguma coisa do tipo. Eu vou chamar isso aqui de x. Então, essa direção aqui é a nossa direção x. Né? E a minha seção varia, ó, entre a entrada e a saída, por exemplo. Né? Isso aqui é a minha seção, vou usar um A maiúsculo. Tá? E a gente vai considerar regime permanente. Tá? Então vamos imaginar que escoamento isentrópico, 1D. Né? A gente vai pôr aqui o regime permanente. Tá? Então nada muda com o tempo, mas a seção está mudando. Né? Então para escoamento incompressível a gente sabe o que acontece. Né? A gente sabe que, né, conservação da massa vai me dar que o escoamento vai começar a desacelerar. Tá? Para um escoamento compressível não é tão simples. Né? Mas a gente pode obter facilmente as relações. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa, então, massa, né, vai ter que ser conservada, né, não tem outro jeito. Tá? Então, a conservação da massa, ela vai dar para a gente, ó, que ρAV é constante. Né? Então, não tem outro jeito. Tá? Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, né? A gente pode pegar isso aqui, né, e derivar em relação a x. Né? Porque o que está acontecendo? Conforme a gente migra em x, a área varia. Ó. A área é um A de x, certo? O meu V vai ser um V de x. A gente imagina que a velocidade vai, né, numa dada seção aqui, é diferente da velocidade média em outra seção. E o nosso ρ, que no escoamento incompressível era constante, o nosso ρ também vai ser uma função de x, certo? Então, se a gente derivar isso aqui em relação a x, né, a gente vai ter que usar, né, a gente vai ter que usar a regra do produto. Né? Então, vai ficar... Né, a gente pode já derivar isso aqui em relação a x, ele vai me dar alguma coisa assim. Né? Vai me dar AV de ρ dx, ó, né, mais ρ V dA dx, né, mais ρ A dV dx igual a zero, certo? Até aí nada demais, né? Derivei em relação a x. E aí eu posso pegar e dividir isso aí que a gente fez por ρAV. Ó. Então, se eu pegar essa equação e dividir por ρAV, o que vai sobrar aqui? Vai ficar 1 sobre ρ de ρ dx, mais 1 sobre A dA dx, mais 1 sobre V dV dx. Tá? Esse V aqui é V de velocidade, né? Igual a zero. Certo? Então a gente pega essa equação aqui e guarda ela. Tá? A gente já vai usar ela daqui a pouco. E aí, o que eu posso fazer mais, né, em termos de equação? Né? A gente tem a quantidade de movimento. Ó. Quantidade de movimento 1D isentrópico. A gente chama isso de equação de Euler. Né? A gente já falou isso, né, algumas aulas atrás. Né? O que sobra da equação da quantidade de movimento 1D, né, em regime permanente? Sobra, de um lado, o termo convectivo, ó, dV dx, a derivada com tempo parcial é nula, né? Então isso aqui sai da derivada material, igual, né, a menos 1 sobre ρ, a equação dividida por ρ,
dp dx, e as outras tensões são zero, né? Porque o meu escoamento é isentrópico. Né? Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como 1 sobre ρ dp dx, né? mais v dv dx igual a zero. Né? Tá bom. Aí, em princípio, eu quero combinar essa equação com essa equação aqui, né? Para obter uma relação entre v e a, né? A gente quer saber como é que a velocidade varia com a área, né? Ou melhor, uma relação entre dv dx, como é que a minha velocidade varia em x em função da variação da área, porque minha área está mudando. Só que aqui é dρ dx e aqui é dp dx. Né? O v, eu gostaria de substituir, por exemplo, esse termo aqui por v. Né? Aí eu tiro o ρ e fica uma equação em função só da área e da velocidade. Né? E, em princípio, aqui eu tenho P. Tem um jeito de fazer isso, que é o seguinte. Né? A gente sabe, então eu vou por aqui, onde? Né? A gente sabe que a velocidade do som ao quadrado, né? Ela é dp dρ, a s constante, isso é a primeira coisa. E para um sistema simples compressível, a gente sabe que eu tenho, por exemplo, uma propriedade, eu peguei P, né? Uma propriedade, nada propriedade intensiva, ela é função de duas outras propriedades intensivas independentes. Então, por exemplo, como eu suspeito que eu vou querer achar a velocidade do som aqui em algum ponto, né? Eu posso colocar S aqui, é uma função de S, né? E é uma função de mais alguma coisa. Né? Eu quero substituir o quê? Eu quero sumir com dp dx aqui, né? Dp dx para virar dρ dx. Então, provavelmente isso aqui vai funcionar. S e de ρ, né? Função de S e de ρ. Tá? Então, esse primeiro aqui é um S, tá? Isso aqui é um ρ. Né? Então, isso aqui me dá o quê? Ele me dá aqui meu dp dx, ó, né? Se eu for calcular essa derivada, como é que eu faço? Né? Se eu sei que é a função dessas duas outras, eu uso a regra da cadeia. Né? Então, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Dp ds, ds dx, né? Onde isso aqui mantendo o ρ constante, mais dp, aqui é dρ, mantendo S constante, dρ dx. Sendo que, claro, conveniente, ó, isso aqui é zero, porque o meu escoamento é isentrópico. Né? E esse aqui é o nosso A ao quadrado. Então, eu termino que o meu dp dx ele é igual a ao quadrado dρ dx. Né? Que é quem eu queria. Né? Eu queria achar um dρ dx para poder substituir na equação de cima. Então, ó, quando eu volto aqui para essa equação, é só substituir esse dp dx aqui, por isso que a gente achou, né? A ao quadrado dρ dx. Então, essa equação aqui, ó, a gente pode escrever ela como 1 sobre ρ, né? Vai aparecer o nosso A ao quadrado, dρ dx, mais v dv dx igual a zero. Então, é isso aqui que vai aparecer dessa equação aqui. Ou seja, a gente acabou de encontrar quando vale dp dx e substituiu aqui. Aí agora é o seguinte, ó, eu posso isolar esse 1 sobre ρ dp dx, dρ dx, desculpa. Então, eu posso pôr isso aqui, ó, 1 sobre ρ dρ dx, tiro direto daqui, é igual, né? Eu passo aqui para o outro lado, ó, menos v, o a ao quadrado sobrou, dv dx, certo? Então, eu pego esse termo aqui e substituo, né, nessa equação aqui. Ó. Quando eu fizer isso, eu estou pegando 1 sobre ρ dρ dx e substituindo por, né, menos v sobre a ao quadrado dv dx. Então, eu me livrei do ρ na equação. Né? E se vocês fizerem isso, vocês vão achar essa equação aqui. Ó. Então, substituindo, isso que eu acabei de falar, um pouquinho de álgebra, bem tranquilo, vocês vão chegar numa equação que vai ser isso aqui, ó, 1 sobre a dA dx
igual menos 1 sobre V dV dx 1 menos m ao quadrado, né? E aqui a gente tem a nossa relação entre a variação da área em x, né, e a variação da velocidade, né? Então, o que a gente observa dessa equação aqui? Ó? A gente pode observar, né? Para Mach menor que 1, seria escoamento subsônico, Mach menor que 1. Esse termo aqui vai ser positivo, e eu tenho que dA dx é igual a menos dV dx, ou seja, dV dx é menos dA dx. Então, se o A aumenta com x, o V diminui. É o que a gente sabia para escoamento incompressível também, né? Agora, a diferença é a seguinte, né? Se o meu escoamento for supersônico, né? M é maior que 1, esse termo aqui é negativo, e dV dx, menos com menos dá mais, né? dV dx varia com dA dx. Então, isso aqui aceleraria o escoamento.